Eu queria entender um pouco como é que era a mente da Mona Lisa antes dessa transformação. Qual foi a primeira virada de chave? Ou qual foi o primeiro aperto? Qual foi o primeiro deserto que você teve que atravessar para poder dar o start da transformação? Onde foi o basta? Na verdade, a gente vai falar do basta, mas o basta é tipo a metade da história, né? Uau. Porque antes do basta, como que eu fui chegar nessa situação? Porque eu fui uma criança com um corpo que eu vou usar a palavra aqui normal, mas não é normal. Normal é quem você é. Não existe normal. O corpo, a boa forma não existe. Vamos dizer que é dentro dos padrões físicos da sociedade. Até saudáveis, né? Isso aí, pela Organização Mundial de Saúde. Vamos colocar esse padrão aqui na nossa conversa, que aí já fica estabelecido, porque alguns termos eu não gosto de usar, para eu não ficar explicando toda hora porque eu usei esses termos. Sim. É para as pessoas entenderem. Eu fui uma criança saudável, com um corpo normal, e na minha adolescência eu tive um pouco de obesidade na adolescência, não foi nem infantil, mas foi muito pouco, não chegou, foi sobrepeso, não chegou a ser obesidade, não. Mas aí eu já identifiquei que eu tinha problemas emocionais que me levavam a engordar. E aí já foi identificado isso. Como muitas crianças pobres, que até hoje temos, eu tenho 34 anos, mas eu ainda vejo muita coisa parecida. É um sistema arcaico de saúde que a gente tem, sabe? Hoje, muitas crianças precisam de psicólogo, mas geralmente o pobre não tem psicólogo. Quem tem são os ricos. Então, assim, eu não tive tratamento, eu não tive suporte. Esse acesso, né? Sim, embora meu pai fosse militar, mas né, a gente sabe que para sustentar 3 filhos e tal, morava na comunidade, no Complexo da Penha. Enfim, não tinha condições. E também esse pensamento também arcaico que a gente tem. Eu não teria como dar qualquer tipo de entrevista e não falar sobre a importância de trabalhar o nosso psicológico. Emocional, porque né? ele é quem comanda, na minha opinião, e de tudo que eu leio, 90% da nossa vida. Os outros 10% é a saúde física, mas 90% é a nossa saúde mental, psicológica. Porque a saúde psicológica, você está doente na sua mente, ela traz problemas até físicos para você, como a obesidade. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que são obesas são pessoas que não controlam a mente, são pessoas que descontam na comida, na alimentação, entendeu? E até mesmo não priorizam fazer uma atividade física porque, tô com muito problema, eu não tô com mente para malhar. Como tem pessoas que malhar extravasa, tem pessoas que não têm tempo para malhar e simplesmente não tira esse tempo, não entende que é importante, prioriza outras coisas, isso tudo é a mente, entendeu? Então, assim, eu não tive um tratamento durante a minha adolescência. Ninguém achava importante. Até hoje, muitas pessoas não acham importante ter um tratamento psicológico. E aí isso foi se arrastando. Aí eu ficava lutando, aí meus pais cortavam um pouco da minha comida, tentava controlar, não sei o quê. E foi se arrastando. Sempre controlando, sempre ali na linha, na curva, assim, sabe? A risca. Ali pelos 14, 15 anos, mais ou menos. Não. Com 23 anos, 26, na minha segunda gestação, eu tinha um casamento, família, feliz para as pessoas, né? Mas o meu ex-marido, ele é viciado em drogas, em cocaína, e isso refletia completamente na minha saúde. Eu ficava em casa 2, 3 dias, que ele ficava na rua se drogando, e aí eu comia, chorava, comia. E nisso que eu fui engordando, eu grávida, que os nossos hormônios já ficam alterados, né? Na gravidez. Imagina, uma pessoa grávida e ainda com depressão. Eu tive depressão gestacional. E aí, tentei me suicidar com 5 meses de gestação. Quando eu tentei me suicidar, porque eu sigo uma linha que eu acredito religiosa de que a gente não pode tirar nossa vida, embora nós tenhamos livre-arbítrio, mas eu não tenho, eu acho que eu não tenho esse direito. Quando eu rompi isso, que eu sempre acreditei a minha vida inteira e tentei tirar minha vida, aí foi a virada de chave. Entendeu? Você me perguntou sobre a virada de chave, foi aí. Eu falei assim, nossa,
eu tô indo contra os meus princípios, eu tô indo contra os meus valores, contra o que eu acredito. E por quê? Por que eu tô fazendo isso? Foi quando eu comecei a pensar, gente, tá tudo errado, entendeu? Então ali eu decidi que eu ia mudar. Nem sempre quando a gente decide que vai mudar, a gente começa a ter os resultados dessa mudança. Até porque eu estava grávida, eu ainda dependia, não totalmente, eu sempre trabalhei, mas dependia financeiramente do meu esposo, que era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa. Então, o decidir foi ali, eu posso te garantir que foi. Ah, Mona Lisa, mas você ainda continuou um tempo, você ainda engordou mais ainda depois disso. Mas foi ali, eu tenho certeza que foi ali, porque desse dia em diante, todos os outros dias eu pensava naquele dia que eu tentei me matar. Então, eu estava só aguardando o momento que eu pudesse começar a ir preparando minha mente, Aí comecei a pegar roupa para vender. Eu intensifiquei o meu trabalho, mesmo grávida. Já comecei a ver com plano de saúde para poder eu fazer uma bariátrica. Então, assim, eu estava agindo, ninguém estava vendo minhas ações, mas eu já tinha decidido, já estava agindo. O bastidor já estava acontecendo. A sua mentalidade já tinha mudado, né? Já tinha mudado. Foi a virada de chave, foi ali, quando você me perguntou. E dali em diante, eu só trabalhei em cima disso. Aí meu filho nasceu, ainda fiquei 2 anos casada. E pode ficar à vontade, não precisa cortar, porque eu percebi que tu ia contar mais assim. Da conversa, porque foi a pergunta que ele me fez. Não, pode ficar à vontade. Pra não ser mal educada, né? Não, fica à vontade. Pode continuar aí. Aí dali tu decidiu. Uma ordem cronológica, né? Pode continuar. Então, aí eu fui, me separei, depois de 2 anos, continuei um tempo ainda, né, sofrendo, mas antes de eu me separar, eu fiz a bariátrica, eu emagreci 69 quilos em 11 meses. Vamos arredondar para 1 ano. Eu emagreci 69 quilos. Eu fiquei abaixo do meu peso. Eu tive... foi constatado. Aí eu já tinha feito psicólogo, porque eu já era adulta, já tinha condições, né? Voltando lá ao que eu contei sobre a minha adolescência, que eu não tinha essas condições. Aí o psicólogo abriu bastante minha mente e tal. Aí eu fui e, ainda assim, me tratando, eu tive anorexia. Voltando a falar da nossa mente, olha como é que são as coisas. Eu fui aos extremos. Eu fui à obesidade e eu fui à anorexia. Tipo, não dá pra entender uma pessoa que descontava tudo comendo, essa mesma pessoa desconta tudo não comendo. Porque a anorexia, ela é uma dieta restritiva, né? Na verdade, você não come. Você polarizou, né? Isso, você saiu de um extremo para o outro. Pra você ver que é a mente, tudo é a nossa mente. Entendeu? Certeza. E quando eu me vi não tirando fotos, eu tenho poucas fotos, eu tenho algumas, mas acho que eu tava mais seca mesmo, uma pele e osso, assim, com aspecto de doente. Eu não tenho, porque eu não tirava foto. Eu ainda tirava foto gordinha, que eu tirava só do rosto, mas a anorexia, você tinha eu não tinha noção coragem. de que estava com Não. anorexia? Você ainda achava gorda. Olha como pode isso. Uma pessoa que já foi... Provavelmente na sua terapia isso foi trabalhado antes, porque eu sei que existe um trabalho psicológico no pré, que é exatamente para dizer sobre isso, né? Eu vou falar sobre isso também. O pensamento... a pessoa que está obesa, ela precisa se desacostumar a se ver daquela forma porque ela não se reconhece. Porque, mais ou menos isso? Isso, na verdade, o cérebro de uma pessoa obesa, ele é equiparável ao cérebro de uma pessoa viciada em drogas. Vamos dar um exemplo assim, para ser mais claro. O fato de comer demasiadamente, comer muito, ele é um vício. A gula é um vício. Você come a emoção, né? Isso. Você precisa comer e quando acontece alguma coisa, você come. É a mesma coisa que das pessoas que se drogam. É o refúgio, fuga, né? É uma fuga. Isso. E você precisa. Se você não fizer aquilo, você fica nervoso, o tempo fecha. Entendeu? E, no caso,
o fato de você tentar trabalhar sua mente para poder você não fazer aquilo, tudo em excesso é ruim. Eu trabalhei tanto a minha mente de que eu não podia descontar na comida, comendo, não sei o quê, que eu acabei ficando sem comer. E eu me achava gorda, eu me olhava no espelho, eu me achava gorda. Às vezes, em fotos que a gente percebe que a gente não tá gorda, vamos dizer assim. Nas fotos eu percebia isso. Ah, não, até que eu não tô tão gorda, não. Mas continuava me achando gorda, entendeu? Mas você se olhar no espelho, você continua se achando gorda. É uma coisa assim, que não tem explicação. Nessa época que você desenvolveu a anorexia, você tava pesando quanto? Olha, chegou uma hora que eu não consegui nem mais me pesar. Eu vou te ser sincera, mas assim, eu tava muito magra. Eu vou até colocar, não sei se tem como incluir depois alguma foto aí, pra eu mandar pra vocês. Não, né? Porque tá ao vivo. Tá ao vivo. Não, se o Silvio... Ô, Silvio, se você tiver a foto aí, tu consegue colocar, não consegue? Eu nem postava, eu tenho que procurar. Eu posso mandar depois. A gente vai fazendo o teste aqui. Isso. Faz o seguinte, teste ao vivo. Manda, vamos fazer um teste ao vivo. Vamos. Manda pro meu WhatsApp agora, se tu puder, por favor. Não tem problema. Você, enquanto isso, você vai compartilhando. Você tem aí, Rinaldo, alguma foto minha? E vai aprendendo que eu também. mandei lá né? pro Super Pop, que eu tava bem magra. Vê se apagou. Manda pra mim aí, por favor. Enquanto isso, você vai aprendendo como colocar foto em transmissões ao vivo. É uma aula de marketing digital. Então, assim, eu fiquei muito magra, mas muito magra mesmo, tá? De ser pele e osso no meu rosto e as pessoas olharem assim, nossa, ela é velha, quantos anos ela tem? Ela tá doente e as pessoas começaram a comentar, porque foi a época que eu me separei, né? Que eu tava em depressão, porque eu tinha separado. Mas esses tipos de doenças emocionais, elas não têm uma causa específica. Ah, porque largou do marido. Não, aquilo ali contribui. Mas quantas pessoas largam do marido que ama, vamos dizer assim, que o casamento dá errado e a pessoa fica bem? Então, não é por ter largado o marido. Não tem uma regra. Vai de pessoa por pessoa que outros problemas se juntam. O que a gente costuma dizer aqui não é o fato, é o que você faz com o fato. Né? Cada um reage de um jeito ao mesmo estímulo, porém, o estímulo é igual, porém as reações emocionais são diferentes. Sim, e você falou das consultas com os psicólogos que a gente tem que ter antes de fazer uma bariátrica, por exemplo, antes de ter uma mudança radical, né? Porque realmente é uma regra. Você tem que ter pelo menos 10 consultas para poder trabalhar isso na sua cabeça. Porque você, de uma hora para outra, além da perda do peso, né? Você perde nutrientes, vitaminas. E isso tudo mexe também com o seu emocional. Com certeza. Entendeu? Tem pessoas que viram alcoólatras. Na verdade, quem fez bariátrica tem uma tendência maior em vício. Todo vício ele precisa ser trocado. Se torna outra fuga, né? Se torna outra fuga. Exatamente. Existem vícios bons e vícios ruins. Demais é um vício. Te tiraram aquilo, você vai se refugiar de outras formas. Você vai virar um alcoólatra, alguma coisa assim. Então você precisa se situar, continuar, até mesmo depois fazendo algumas consultas, fazendo terapia. O importante é você se viciar em outra coisa que seja positiva. De repente treinar, correr, ensinar, o que quer que seja. Exatamente. É importante. E na verdade aí ela se viciou em não comer, né? Que ela foi pra polaridade. Ruim também, como eu te falei, que tudo demasiadamente é ruim. E quando foi, aí você teve que também se dar conta de que você estava doente. Na verdade, eu não cheguei a me dar conta, não. Eu não cheguei nesse patamar, não. Aí, porque sempre tem um reganho de peso, isso é normal do organismo. Mesmo você não comendo, seu organismo começa a armazenar o pouco que você come. Sim. Todo mundo que já fez bariátrica aí, ou que entende alguma coisa, vai saber do que eu tô falando. E quem não sabe, eu vou explicar agora. Todo mundo tem um reganho de peso e é normal, até 10%. É normal você ter esse reganho. 10% do que você perdeu, você ganhar novamente. Mas quando eu tive esse reganho desses 10%, desse reganho de peso, eu já fui para o lado assim, eu tô gorda mesmo. Eu ainda tava magra, mas eu me achando gorda. É a cabeça, né? Aí foi aquela desistência. Mas eu já tô gorda mesmo, aí comendo. Mas eu já tô gorda mesmo. Aí eu voltei novamente. Gente, eu cheguei a 101 quilos de novo. Uau. Em quanto tempo? Já tinha feito a bariátrica? Sim. Cara, em menos de 2 anos. Uau.
Sim, depois da bariátrica. Eu cheguei a 101 quilos. Não cheguei aos 139, que eu tinha chegado anteriormente. Sim. Mas eu cheguei a 101. Quando eu subi na balança e eu vi a casa do 100, eu falei, chega, né? Outro basta, né? Foi quando eu subi na balança. Porque a gente costuma não se pesar. Hoje em dia eu tenho balança em casa. Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu não tento ficar me pesando toda hora, não. Pra não ficar paranoica, né? Mas é bom a gente, de vez em quando, a gente ir sim, uma se referência, pesar. né? Principalmente quem tem problema com isso, né? De peso, né? Aí, quando eu vi 101 quilos, eu falei, chega. Falei, eu não vou no fundo do poço 2 vezes, meu amor. Tô no meio, eu vou subir de volta. Eu ainda não cheguei lá embaixo de novo. Que vai ser muito mais difícil. Então, é até um conselho que eu dou pras pessoas, sabe? Gente, você tá... tô voltando a engordar. Eu tenho muita gente que me chama no Instagram. Eu tô voltando a engordar, por favor, me ajuda. Calma, você tá no meio do poço. Mais fácil pra você subir, né? Tem algum estudo quantos voltam? Tem, eu acho que são 64%. Bastante. Fica oscilando, Bastante. Eu vi que eram 30% só que se mantinham no peso. Caramba. Isso aí. É muito difícil, gente. Até porque o nosso corpo, ele é adaptável a tudo. Então, o nosso organismo se cortou e costurou porque ele se dilatou a primeira vez. Porque ninguém nasce com um organismo dilatado. Até na infância pode acontecer, mas porque dilatou. Entendeu? Então, assim, se cortou e costurou, ele vai se dilatar de novo se você ficar forçando. Ele vai se dilatar de novo. E aí você vai engordar de novo. Isso é a maior prova de que toda mudança ela começa na mente. Porque por mais que você corrija o corpo, a mente que não foi transformada, ela vai te levar para o mesmo resultado. Eu costumo brincar que eu tenho mente de gordo. Eu falo isso o tempo todo. Gente, eu tenho mente de gordo. Eu até justifico. Quando eu comi, agora eu quero um doce. Não me olha assim que eu tenho mente de gordo, me deixa. Mas você sabe que isso que você fica fazendo é crença repetida, né? Valida. Você fica revalidando. Contando uma historinha valida pra poder você validar mesmo. o que tu tá fazendo. Aí inconscientemente você se desculpa e vai e faz. Exatamente.